Vamos entrar agora. Primeiro, nossos cumprimentos, né, senhor Vinícius? E aí, meu mestre? E aí, Vagnão? E aí, Vinícius, onde que nós estamos? Sol da Certa Talk. Sol da Certa Talk, episódio 2. Episódio 2. Vinícius, hoje nós vamos falar do quê? Abrasivos. Abrasivos. Disco de corte, desbaste, lixa. Boa. Carbono, inox. Boa, e esse é um assunto sempre muito importante na área da solda, porque eu até estava fazendo aqui uma prévia do que para a gente ensinar os entrantes, né, as pessoas que chegam para trabalhar com a gente, muitas vezes, que não conhecem nada do universo da solda, e aí, pô, o que é solda, como é que não é? Vamos dar um exemplo do Zé, o Zé entra na loja e não entendia nada de solda, né? Não é verdade ou não? É. Aí tá. Enfim, o que a solda precisa para a solda acontecer antes de soldar é preparar. E depois de soldar é acabar. Então o abrasivo, no mundo da solda, ele é extremamente importante, porque ele prepara o material para você soldar e depois você faz o acabamento do que você soldou com ele. Então, assim, o abrasivo ele é lado a lado com a solda. E é muito presente no dia a dia, né? Tanto da loja, pra gente que tá aqui vendendo material, né? E distribuindo pro pessoal, e para quem trabalha com isso também, o cara tá o dia inteiro mexendo. Verdade. Ou uma hora ele tá cortando material, né? Para deixar no ângulo, para fazer um chanfro, e depois ele tá dando o acabamento da solda, né? Depois de soldado, ele vem ali para dar o acabamento, para polir, né, o material. Então, o abrasivo está no processo desde o início. E qual que é o maior dilema hoje no balcão da loja? Quando no balcão, no WhatsApp, no telefone, etc. Qual que é o maior dilema ali da galera na hora que chega no balcão da loja para comprar e para escolher o item abrasivo que ele vai comprar? Olha, na verdade, ele já sabe o que ele precisa, né? O cara ele vai chegar na loja já sabendo que ele precisa de um disco de corte, ou já sabendo do que ele precisa de um disco de desbaste, ou de um flap. Mas a questão é, qual que é melhor? Por que tem um disco de corte que é R$2 e por que tem um disco de corte do mesmo tamanho, da mesma espessura, que é R$12, por exemplo? E é nisso que o pessoal, fora todos os outros discos que tem no meio do caminho, porque tem um de 2, tem um de 3, tem um de 4, tem um de 5, tem o amarelo, o branco, o verde, o azul. E isso o pessoal fica com bastante dúvida. Pô, qual que é a diferença, né? Vale a pena eu pegar o mais caro? Eu sinto no dia, quando eu tô no dia a dia da loja, mais presente ali no balcão, eu sinto que parece que o pessoal ele quer alguém para chamar de seu. Na questão do disco. Sempre o cara tem um preferido, né? Ou ele tá em busca de um preferido. Só que ele ainda não achou o coeficiente que é adequado na cabeça dele, ou enfim, na experiência que ele vai ter ali, ou especificamente se tiver alguma especificidade no serviço dele que ele ainda não encontrou. Eu vejo que tem essa lacuna. É muita oferta, é muita... e aí, às vezes, ele tem ali na cabeça dele que tem discos que são muito caros, né? Por exemplo, enfim, é muito relativo, né? Mas o cara tem ali na cabeça dele que tem um disco que é muito caro, que às vezes ele já nem olha mais para aquilo ali. Às vezes que ele acha que tá distante dele. Ele pensa assim, é só marca, né? É só marca e tal. E aquele negócio do mais barato também não, que é perigoso, né? Porque o cara também, ele se preocupa, o chinesinho, né? Enfim, como o pessoal gosta de se relacionar, ou me dá o mais barato mesmo. Aí esse daí já não tá ligando mais pra nada também, né? Ele já não tá... Fala assim, me vê o Marba aí, né? Ele já cansou de experimentar disco por aí. Ele cansou de ser enganado, né? Ele falou, não, você vai querer me enganar com o disco mais caro? Mais barato, então me dá logo o mais barato mesmo. Mas não, pessoal, não é só marca. A diferença de um disco para o outro, né? E o que justifica essas diferenças de preço é a construção, é a engenharia. Então o disco ele é um óxido, né? Ele tem o óxido de alumínio, não é óxido, tá? Mas um dos componentes é o óxido de alumínio. Tem os discos de zircônia, né? E tem os discos que são grão cerâmico, né? Qual que é a diferença? É bem aí que é a matéria-prima do disco, vamos dizer assim, que você tem essa escala
E é aí que está a diferença tanto de preço quanto de desempenho, de durabilidade, de rendimento, velocidade de corte, enfim. E também, para quem trabalha com material especial, às vezes um inox, um material mais duro, ele já vai ter mais claro, talvez para ele, essa diferenciação, porque o disco mais barato não vai bem em material especial. Isso aí, quem já pegou um inox duro para trabalhar já sabe que pegar disco baratinho não vai bem no inox. Ele contamina o inox, ele não corta, né? Ele fica bem evidente ali que ele vai gastar muito mais, né, para concluir o corte do que um disco mais caro. Então, porque é justamente essa diferença, né? O óxido de alumínio, ele é o mais barato, tá? Quando o disco ele é baratinho assim, pode desconfiar pode ter certeza, na verdade, que é um óxido de alumínio. E o que acontece? Ele vai se desgastando, ele vai quebrando ali o grão, e é como se ele fosse ficando arredondado, sabe? Você imagina que o disco ele é uma lâmina, uma serra, e conforme ele vai trabalhando ali, esses dentes da serra, é como se ele fosse ficando redondo, e é onde ele começa a perder o corte, aí ele fica ali patinando e não corta o material. Muitas vezes esquenta o material até, né? E é aí que tá. O disco de zircônia, ele já é um disco que um material que a gente chama que ele é autoafiável. Então o que acontece? Esse desgaste é como se ele fosse se quebrando, né? Bem pequenininho assim, como se ele fosse se quebrando e renovando esse dente. Então, se você imaginar que o disco é como se fosse uma serra com os dentinhos bem pequenininhos, o disco de zircônia, ele vai estar sempre com os dentes afiados. Ele vai quebrando o grão conforme você vai usando, né? Ele vai se desgastando, só que ele está o tempo todo afiado. Ele não arredonda igual o disco o óxido de alumínio. Né? Dá para fazer um paralelo aí, como se fosse realmente uma pedra mesmo. Imagina que você pega uma pedra que ela está polida. Se ela está polida, ela tá lisinha, né? Ela tá lisinha. Agora, se você martelar a pedra, vai ter um monte de caco ali, né? E aquele caco vai ser cortante e ele vai fazer a função dele, né? Traçando um paralelo aí para algo que a gente possa visualizar, porque eu disse que ele tá tão pequenininho ali que às vezes a gente não tá visualizando toda essa engenharia, né? Esse detalhe dessa engenharia que existe ali no disco, né? Isso é. É verdade. E, por último, aqui só para concluir a questão aí da composição, a gente tem os discos de cerâmica. Esses são assim, o que tem de melhor hoje na indústria, tá? Em questão de desempenho e rendimento. Para quem trabalha com material muito duro, tem que ser o disco de cerâmica, porque nem o de zircônia, muito menos o de óxido de alumínio, vai dar conta do serviço. Tem que ser o de cerâmica. E esse de cerâmica é um disco assim que ele é super afiado, ele vai ter um desbaste ali muito rápido, muito eficiente também. Eu me lembro de ter conversas com os clientes no balcão da loja, etc, né? Relativo a disco, onde o cara falou assim, não, esse disco dura, rapaz, mas dura, hein? Mas ele dura, ele fica durando, aí o cara fica brigando com a peça ali, né? Mas cortar que é bom? Porque ele só dura, mas ele não corta, né? Então ele fica ali, ralando ali o material, e aí o cara tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo, e esse atrito ele gera muito calor também. O inox ele é um material que ele encrua, então quanto mais você esquenta ele, mais duro ele fica. Aí esse disco que ele não tem esse corte rápido no inox, ele é um problema, porque ele é como se ele ficasse fazendo um gol contra ali, né? Ele começa o corte, começa a esquentar a peça, o inox ele endurece mais, o disco ele vai perdendo a abrasividade conforme ele vai se desgastando, e aí ele não faz aquele corte eficiente, o corte limpo, né? E, Vinícius, a gente tem como a gente gosta de trazer as situações reais que aconteceram na loja, né? O que você tem para trazer para a gente aí que foi fato que aconteceu na loja? Aconteceu na solda, o nosso quadro, né? Solda, Pessoal, a gente teve essa experiência aí com a Brasils, com um cliente que ele faz recuperação de broca, né? Broca perfuratriz. De perfuração. E broca perfuratriz é metal duro, né? É um ferro duro ali, porque é um material anti-desgaste, né? Você imagina. Então, o que o cara faz? Ele faz ali a solda, faz os enchimentos, faz o revestimento anti-desgaste, só que o cliente dele exige a broca acabada, né? Porque eu já vi situação que o pessoal faz essa recuperação de broca,
Só que eles não dão acabamento na solda. Não, só faz o cordão mesmo, Só faz o solda cordão e fica mesmo, do jeito que fica. Porque aí a broca ela vai começar a trabalhar, ela vai entrar em atrito ali com solo, pedra, areia, e esse cordão ele vai ser desgastado aí. Sim. Né? Mas para esse caso específico, o cliente exige o material acabado. Então ele tem que fazer a solda e ele tem que entregar a solda ali bem acabadinha. E ele sofria demais, cara, para fazer esse acabamento na solda, porque era uma solda de metal duro. Ele vinha ali com uma solda dura por cima e gastava um rio de disco lá para disco e tempo, né? Para ele conseguir dar esse acabamento. E máquina, e o cara lá... E saúde do operador. Trabalhando, trepidando o braço lá, né? Dando dor no ombro. Depois que o cara sai do dia de trabalho, vai bater o ponto assim, né? E o que resolveu para esse cara foi justamente os discos de grão cerâmico, tá? Legal. E ele deu um testemunho? Esse cara ele deu um testemunho que a gente vai fazer a gravação que é para provar, porque eu vou falar, ninguém vai acreditar. Vou mandar para ele e falar, olha, dá uma moral aí. Vem dar seu testemunho aqui pra gente. Vão achar que é conversa, né? Mas ele relatou que um serviço que ele fazia de 1 hora, ele ficava ali dando acabamento na solda, ele levava 1 hora. Ele comprava disco de desbaste, disco flap, 1 hora para ele dar o acabamento. Com o disco cerâmico, ele fez o serviço em 1 minuto. Vinícius, eu sei que tem uma diferença de preço muito grande do material que ele estava usando anteriormente para o material que você trouxe para ele, correto? Sim. Você pode falar para a gente essa proporção mais ou menos de quanto para quanto? Cara, ele estava comprando um disco que era um disco de zircônio, tá? Um disco considerado bom, de marca boa, que ele pagava ali os seus 30, 29, 30 reais no disco. O disco de grão cerâmico tá na faixa de 150 reais. Caraca, hein? Quer dizer, ele era isso era um disco de desbaste ou um disco de lixa? Disco de desbaste. O disco de desbaste. De desbaste. Ele pulou de um disco de 19, 20, é isso? 29, 30. 29, 30, que já é um disco caro, porque tem disco de 9 reais, 8, 9 reais. Tem disco de 7 reais, a gente tem disco de desbaste de 7 reais na loja. E ele já comprava o de 30. E ele já comprava o de 30 porque ele já sabia que não adiantava. Ele já tinha uma experiência prévia. Mas também não foi fácil para ele. Ele não achou esse material na esquina. Tanto que ele precisou persistir um pouco que a gente buscasse esse material para ele, não foi ou não? Foi, ele pediu. Porque também não acha fácil no mercado, né? A gente deu porque é um disco tão caro, porque o que acontece? Quem não conhece de abrasivo vai achar o disco caro e vai achar um absurdo. 150 reais, o cara vai falar, não, deixa pra lá, né? E também, assim, não é um disco pra todo mundo, né? Não é um disco assim que eu vou vender numa serralheria. Isso daí é uma aplicação especial, ali específica, né? Ainda que eu acredito que a mesma matemática que serviu para esse caso, ela serve para qualquer serviço em metal. Sim. Porque no final do dia, o tempo dele ali é o que é o bem mais precioso, né? Porque de 30 para 150 são 5 vezes mais, é isso? Eu ainda sei matemática? Sim. 5 vezes mais, certo? Sim. Mas ele falou que o trabalho de 1 hora ele fez em 1 minuto. Fez em 1 minuto. Então, teoricamente, ele aumentou 60... Quantas vezes? 60 vezes, então? De produtividade? Ele fazia uma broca, ele faz 60 agora. Então, é só você tirar o custo... o custo hora homem, o custo hora fábrica, hora qualquer coisa ali da conta que ele faz para determinar o custo de hora homem dele, que dá para entender que a economia foi grande, deve ter sido grande, hein? Se você levar em consideração só o tempo, realmente ele economizou uma grana boa. Só que, para o caso dele específico, ele economizou no material também, sabe por quê? Ele comprava vários discos para fazer o serviço, porque ele ia... E a solda era dura, ele gastava o disco todinho, comia um pouquinho da solda, ele vinha com outro, até ele comer toda a solda. Entendi. Esse disco aí de 150, ele fez todo o serviço e sobrou. Então, ele tá com o disco lá ainda. Peraí, então quem saiu perdendo foi a gente, porque aí nós vendemos só um disco. A gente tá vendendo menos disco agora pro cara. Pô, Vinão, aí como é que vai ficar o nosso negócio, hein? Mas mas é gostoso isso, na realidade. Você resolve um problema, né? Porque é um gargalo que o cara tem, e você resolve um problema, você aumenta a produtividade dele
E assim, a gente liberou o cara para ele aumentar muito mais o serviço que ele faz. Então, sim, dá para entrar, mas ele deve ter ligado para o cliente e falado assim, pode trazer mais peças aqui que eu tô pronto para te entregar mais rápido aqui. Eu fiz investimento aqui e agora pode mandar pedido que eu tô pronto. Entrego rápido, Isso aí. Show de bola. E aí, Vinão, o que mais que a gente pode trazer de alegria para o nosso espectador aqui? E dá pra gente mostrar pra galera, né? Vamos mostrar então. Na prática, o que é um disco de óxido de zircônio, o que é um disco de óxido de alumínio e o que é um disco de grão cerâmico. Maravilha. Então vamos embora para gravar aqui. Então, pessoal, vamos lá. Como que você vai bater um olho no disco e saber se ele é um disco de óxido de alumínio, que é aquele disco, geralmente os discos mais baratos, né? A qualidade dele é um pouquinho mais baixa também. Assim, para uso hobby, para aquele cara que faz um acabamentinho ali e tal, talvez seja realmente muita coisa o cara investir num disco cerâmico, né? Que é o suprassumo dos abrasivos aí. Mas, para quem precisa fazer um serviço de inox, para quem precisa fazer um negócio ali mais elaborado, para quem tem um desbaste em série, que está ali fazendo várias peças, é mais interessante usar um disco de alto rendimento, até para economizar tempo. E assim, se você fizer a matemática de custo, 99% das vezes esses discos mais caros, no final das contas, eles acabam saindo mais baratos, dado o rendimento do disco, a eficiência deles e etc. Mas mostra pra gente, Vinão. Então, disco óxido de alumínio, ele tem essa característica aqui, Geralmente ele é avermelhado, assim, amarronzado, né? Esse aqui é aquele disco que é geralmente um disco mais baratinho, tá? Só que você acha em casa de construção, casa de ferragem, é o disco padrão do mercado, vamos dizer assim. Ele é bem barato, né? Bem barato, geralmente esse aí é o mais baratinho. Normalmente o que é barato... O que é barato não é bom, né? O que é bom não é barato. Disco de zircônia, ele tem essa característica aqui, ele é azulado, tá? Tem uns que são meio esverdeados também. Esse aqui já é aquele disco que a gente comentou que ele é autoafiável, né? Que ele vai dar um rendimento melhor. Ele tem menos teor de ferro também, porque vai um pouquinho de ferro na composição desses materiais. Então, às vezes, aquele disco ali é marrom, se você botar ele no inox, apesar que ele vem no rótulo dele, que ele serve para inox também, aqui aço e aço inox, ele pode trazer contaminação para o inox, tá? Então, esse daqui, para quem trabalha com inox, é melhor não arriscar, vai direto no azulzinho, que é o de zircônia, que não, você garante que você não vai ter problema. Eu já vi que tem que tomar cuidado também para não tomar uma cilada, hein? Porque eu já vi disco pintado. Pintado. Então, assim, desconfie se você vê também um disco de azul, né? Supostamente de zircônia, mas ele tá muito barato, né? Eu não vou mentir, não. Eu comprei esse daqui, eu fui induzido a comprar esse daqui. Eu caí no erro de bobo mesmo, né? Porque é o seguinte, códice verde aqui, rapaz. Porque você se lembra que tem... As costas da lixa. Mas porque você se lembra que tem um flap que ele é o verdinho, que ele também tá nessa categoria. De ser os discos mais... Mas aí você não observou um ponto. Esse disco tava muito barato para ser um disco desse. Ele tava barato, mas só que eu caí no conto do campanha do aniversário, não sei do que, papapá, estamos fazendo um negócio incrível. E aí, né, o golpe tá aí, cai quem quer eu cair, infelizmente. Na verdade, assim, quando essas campanhas também, assim, realmente o pessoal pode dar um desconto, sim, e tal, mas, nunca é um desconto muito grande, né? Não. Se você vê um desconto muito grande, muito desproporcional, assim, ou o cara, ele tá queimando estoque porque ele vai fechar a loja, ou ele tá tentando passar a perna em alguém, porque não tem milagre, né? Esse daqui... Você vê, esse disco aqui, ele parece um disco de lixa, né? Parece aqueles discos que o pessoal de funilaria usa, né? Aquele disco que vai no pratinho. Mas não, ele tem um formato aqui, esse disco vai direto na lixadeira, como se fosse um disco de desbaste mesmo. E esse aqui é o disco cerâmico. Cara, esse disco aqui, ele tem um rendimento fenomenal. Ele tem um corte muito rápido, ele não esquenta o material. Então, assim, para quem trabalha no inox, ele não dá tempo de encruar o inox. Porque ele vai cortar o inox antes do inox esquentar. Então... mancha, né? Às vezes o material mancha por causa de temperatura. Temperatura, sim. E esse disco aqui, ele dá essa velocidade.
E para material muito duro também, esse material aqui, tá? Às vezes você fica ali lambendo material com aqueles outros discos aqui, lá, e um desse aqui resolveria seu problema e ainda sobrava, né? Porque você faz o corte, faz um desbaste ali e sobra material pra caramba ainda pra você fazer outros. Então, assim, o preço desse disco aqui é 2 daquele, por exemplo, 2 do de zircônia. Mas você faz 5, 6, 10 vezes o trabalho do que você, vamos mudar a palavra aqui, você gastaria 10 discos daquele lá para fazer o que um desse disco aqui faz, seria isso. A proporção é essa, tá? Não tô exagerando. Então é só economia. Só economia. Vinícius, a gente ia falar também de disco de corte, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar um assunto pro nosso próximo? Fica pro próximo então. Então beleza. Uma coisa também muito importante, que sempre foi no decorrer da nossa história aí vendendo materiais para solda, é conhecer a experiência do cliente. É o que a gente, na realidade, a gente sempre aprende com o nosso cliente, não é verdade? Sempre quem traz essas questões é sempre o cliente, né? Porque é o dia a dia dele, às vezes é alguma coisa que tá ali atrapalhando, ou que uma operação nova que ele começa, e aí ele começa a ter alguma dificuldade, enfim. E é onde a gente pesquisa, né? Através da nossa rede de fornecedores, contatos que a gente tem, etc. e aí a gente começa a entender e ver conhecer as alternativas e testá-las, né? Sim. E aí é onde a gente vai encaixando. E é por isso que eu peço para você agora, que ficou até agora assistindo esse vídeo, que conte-nos, pergunte-nos, fale da sua experiência, coloque a sua dúvida, que nós estaremos aqui para responder. Fechou? Fechou. É isso aí. Acabou. E aí? Faltou os aplausos. Vamos assistir, Vinão?